Acho que tá gravando. Será que tá gravando tudo? Sim. Obrigada. Bom dia. Sejam bem-vindos à nossa aula sobre Erik Erikson. É, todo o material que eu disponibilizar aqui hoje, que a gente começar a discutir, vai ficar disponibilizado no YouTube assim que possível. Então, eu tô gravando e depois eu subo essa gravação lá no YouTube. É, nós vamos começar, né? Nós estávamos falando ontem, não faz tanto tempo, sobre desenvolvimento humano na primeira infância, especificamente, né, na visão do Piaget. E aí é importante a gente lembrar que os dois teóricos, eles tinham foco, né, no desenvolvimento humano, mas um foco diferente. Enquanto Piaget, ele estava principalmente voltado para entender o desenvolvimento cognitivo, o Erik Erikson, ele amplia para um desenvolvimento psicossocial. Então, ele está tentando entender, né, e considera como o seu plano, né, principal de análise e de perspectiva, as relações sociais, os desafios emocionais em cada fase da vida. E enquanto Piaget está trazendo aquela perspectiva mais cognitiva. Então, até ali a gente estava tentando entender como esse conhecimento ele é construído, como o raciocínio ele é estruturado e determina como aquele indivíduo vai se desenvolver ao longo, né, da sua vida e principalmente posteriormente, né, a partir da, do nascimento, primeira infância, segunda infância até a adolescência. E aí acho que esse é um grande ponto de comparação, né? Enquanto o Piaget ele vai só até a adolescência, o Erik Erikson ele faz de todo o ciclo vital. Então ele não fica só com o pensamento é, cognitivo, mas ele amplia essa visão para as relações emocionais e sociais, tentando entender, né, como as nossas relações são importantes para a construção de um self, para a construção dessa personalidade. Quem sou eu? Como eu me vejo? Como o outro me vê? Então a gente tem uma relação muito mais ampla na perspectiva do Erik Erikson na interpretação desse fenômeno da nossa existência, ok? Então, eu vou começar compartilhando a tela. Deixa só eu abrir aqui a apresentação pra gente começar. Acho que agora vai. Eu acho que é isso. Você tá conseguindo ver a minha tela? Yasmin, show. Obrigada. Então, né, como eu tava falando, o Eric Erikson, ele traz uma perspectiva de entender esse desenvolvimento humano a partir, né, das suas idades. Então, ele, inclusive, traz, né, 8 idades do homem. Essas 8 idades também podem ser entendidas como 8 estágios do desenvolvimento humano, numa perspectiva de que ele apresenta isso como crises do desenvolvimento. E aí, será que eu consigo? Ah, consigo. Então, para Erickson, né, a sua teoria psicossocial, inclusive esse é o nome que a gente vai se referenciar quando estiver falando da teoria, da perspectiva de Erik Erikson sobre o desenvolvimento humano. E a gente precisa lembrar que o Erikson, ele tinha uma perspectiva psicanalítica que sempre confirmou a teoria freudiana. Então, ele dá continuidade à perspectiva de Freud, ele traz uma ênfase, né, na influência da sociedade para o desenvolvimento da personalidade, e é nesse ponto que ele se distancia dessa teoria de Freud. Enquanto Freud está ali voltado para tentar entender
como o desenvolvimento, né, psicossexual acontece, Erikson ele amplia isso, considerando o desenvolvimento dessa personalidade sendo influenciado pela sociedade. Então, a personalidade para Erikson ela é influenciada não só pelo convívio social, mas pela forma como nós interagimos. E ele descreve isso por meio de crises. Como são essas crises, né? Sempre dois extremos, dois opostos, é, como se fossem perspectivas bipolares, e desenvolvendo ali, portanto, por todo o ciclo vital. E aí ele traz 8 estágios específicos do desenvolvimento humano para a construção desse self, né? O que que é esse self ali? É essa personalidade, essa formação do indivíduo a partir de questões sociais e culturais. Só que aqui é importante a gente lembrar que a gente mantém a ideia de que o indivíduo ele é ativo, o que se contrapõe, né, à perspectiva de Freud, no geral, mas se alinha muito com a perspectiva de Piaget, que a gente viu, na nossa aula anterior. E aí, tá, Bruno, mas quais são esses 8 estágios que o Erickson apresenta pra gente? Então, são sempre 8 crises. Essas crises se referenciam a desafios, né, a perspectiva de como nós vamos experienciar cada estágio, cada idade da nossa vida. Então, o primeiro estágio que ele traz pra gente é confiança básica versus desconfiança. O que que a gente está falando aqui? A gente está falando de um período onde o bebê acabou de nascer e vai até um ano e meio. Alguns livros, alguns teóricos podem estar trazendo para vocês até 2 anos de idade. Basicamente, a gente tem um período onde o bebê ele descobre ali o mundo pela boca. Então a gente está entendendo que seria inclusive aquele momento sensório-motor do Piaget, se fosse fazer uma equivalência. Então, o bebê aqui ele está entendendo em quem ele confia. Ele está prestando atenção, né? E tentando descobrir se o mundo ele é um lugar bom, se é um lugar seguro, se faz em quem que ele pode confiar, quem que vai alimentar ele. As pessoas vão vir até ele de modo geral para suprir as suas necessidades básicas. E aí, quais são as necessidades de um bebê? A gente está falando de amamentação, a gente está falando de troca de fralda, né? No sentido de quando o bebê tá sujo, quando ele chora, quando ele tá com frio. Quem vai vir aqui? As pessoas vão vir prestar esse primeiro socorro para ele, né? Esse auxílio, ele pode confiar nas pessoas que estão ali ao seu redor, né? Sendo seus cuidadores. E aí, para cada estágio desse, o Erickson apresenta uma virtude. No sentido de que, uma vez bem solucionado, uma vez bem experienciado esse estágio, né, vai ser apresentado, vai resultar em uma virtude. Nesse primeiro estágio, a virtude é da esperança, no sentido de que vai surgir, né, eu posso confiar nas pessoas, que eu posso talvez entender que as pessoas podem suprir as minhas necessidades. E aí vocês podem perguntar, professora, é, considerando que são dois extremos, que são dois opostos, eu posso entender que eu quero só ficar no polo positivo e eu não quero ficar desconfiando das pessoas, que a desconfiança não é bom? Não pode. Por quê? Pro Erickson, esse equilíbrio é importante. E aí, de novo, a gente consegue lembrar de quem? De Piaget. Que Piaget traz que a gente está sempre buscando, né, o equilíbrio, porque a gente está sempre em desequilibração. Aqui, o Erickson diz que essas crises, né, elas precisam, para ser bem-sucedidas, para serem bem experienciadas, para desenvolver uma virtude, a gente precisa desse equilíbrio. E aí, aqui, o equilíbrio é um pouquinho diferente, porque a gente está entendendo que eu preciso tanto do aspecto positivo, quanto do aspecto, né, negativo, entre aspas, não no sentido de que é bom ou ruim. Mas por que que a gente precisa desses dois, né, em uma certa medida e um certo equilíbrio? Principalmente porque esse equilíbrio é importante para a nossa sobrevivência. Então, pensemos vocês. Vocês confiam em todo mundo? A gente confia em todo mundo? Não, né? Então, via de regra, a gente precisa desse equilíbrio para saber em quem confiar, para saber quando confiar. E assim ele faz para as mesmas, segue a mesma logística para as demais etapas do desenvolvimento humano, para os demais estágios do desenvolvimento humano.
O segundo estágio é autonomia versus vergonha e dúvida. O que que a gente tem aqui, né? A gente tem esse período pós-confiança, entre um ano e 6 meses, até os 3 anos de idade. Então, a gente ainda estaria falando, né, se fosse fazer uma equivalência ao sensório motor de Piaget, e ampliando um pouquinho além. Mas a gente está falando de um período onde a criança, ela desenvolve um equilíbrio de um senso de independência, de autossuficiência em relação ao seu próprio desenvolvimento. Então, vamos pensar numa criança de 1 ano e meio, 2 anos, ela está começando a andar. Ela está começando a descobrir seus próprios limites, que ela pode ter um pouquinho mais de autonomia, um pouquinho mais de independência. A gente brinca, né, que é o período onde o pai perde o sossego. Por quê? Porque a criança já alcança uma tomada, a criança já está testando alguns limites. Então, ela vai entender essa independência como eu consigo ir até ali sozinha. Eu consigo engatinhar até ali, eu consigo andar até ali, eu consigo pegar, manusear alguns itens, mas ao mesmo tempo ela também tem dúvidas sobre o que ela pode ou não pode fazer. Mas em contrapartida, a gente tem uma virtude, né, quando esse estágio ele é experienciado, que é a da vontade. Em seguida, a gente tem o estágio da iniciativa versus culpa, e a gente está falando de um período de 3 a 6 anos de idade. Basicamente, a criança ela desenvolve a iniciativa, né, quando experimenta novas atividades. Então aqui ela continua ela explorando esse ambiente e ela tem essa iniciativa por conta própria de, eu vou ali pegar a minha água, eu vou ali andar para pegar o meu brinquedo preferido, eu vou manusear alguns itens, eu vou brincar, vou pegar um lápis, eu vou fazer riscos, né? Porque aqui a gente não tem desenhos é, intencionais, né? No geral, né? Desenhando uma casa com propriedade, mas a gente tem uma iniciativa. Eu tenho a experimentação. Então, a gente traz que a virtude aqui é um propósito, né? Então, eu vou fazer algo com a intenção de fazer algo. Por outro lado, elas ainda não têm noção completa, né, do que é certo, do que é errado, do que elas podem, do que elas não podem estar fazendo. E a gente tem a culpa aparecendo como esse outro polo, esse oposto. Tudo bem até aqui? Acho que eu vou precisar que vocês me façam um joinha, que eu não consigo ver o chat. Aparentemente, ó, show. Próximo estágio é da produtividade versus inferioridade. Então, a gente já tem aqui uma criança começando, né, já inserida no contexto escolar. E o que a criança tem no contexto escolar? Ela tem tarefas, ela tem alguns deveres, ela tem é, algumas missões já, tarefa para casa, ela explora o convívio social. Então, ela tá desenvolvendo habilidades da cultura, mas ao mesmo tempo ela tá sentindo, né, enfrentando sentimentos de incompetência muito relacionado com a comparação. Então, ela já consegue comparar o que ela está produzindo com o que outras pessoas estão produzindo, o que elas estão fazendo, o desempenho acadêmico, o desempenho social. Então, eu tenho ou não tenho coleguinhas, eu tenho ou não tenho habilidades sociais para fazer amizades, para manter essas amizades. Então, por outro lado, né, elas acabam tendo essa noção de fulano é mais popular, fulano faz aquela tarefa melhor do que eu, tem boas notas, ou não, né? Então, a gente tem um senso aqui de produtividade versus inferioridade, que acaba desenvolvendo a virtude da habilidade, né? Eu consigo ou não desempenhar essas tarefas. E o quinto estágio, né, já seria posterior. Então, até aqui, a gente está falando de tudo que o Piaget alcançou de alguma forma, chamando de outros nomes, né? Lembra que lá no Piaget a gente tinha sensório motor, pré-operatório, operatório concreto, operatório formal. Aqui, né, para esses estágios nós tínhamos crises. Essas crises são sempre opostos.
O Piaget para aqui, para na puberdade, ele alcança ainda essa identidade versus confusão de identidade, que eu tô falando da puberdade propriamente dito. Mas ele não chega a alcançar o adulto jovem. O Piaget para que ele diz daqui para frente. Enquanto o Erikson, ele segue descrevendo mais três estágios. Então, aqui na adolescência, nessa puberdade, né, a gente tem o quê? O indivíduo descobrindo quem que ele é, quem eu sou. Eu gosto das coisas que eu gosto, por gostar de fato ou porque a minha mãe me ensinou a gostar? Será se eu gosto de. E aí vamos pensar nesse boneco, né? Esqueci até. Lembrei, Star Wars, eu gosto de Star Wars porque eu gosto de Star Wars ou porque alguém me ensinou a gostar de Star Wars e disse que eu tenho que gostar de Star Wars para ser descolado, para ser entendido, para ter do que conversar com as outras pessoas. Então aqui a gente está desenvolvendo o senso do eu, do quem eu sou, do que eu gosto. Então a gente pode, né, em certa medida, estar entendendo a sua identidade. Em contraponto, o extremo oposto disso, né, o outro lado seria a confusão de identidade, que aí a gente está experimentando a confusão de papéis, né, segundo o Erickson. Será se eu estou desempenhando os papéis que eu quero? Quais são os papéis que eu quero de fato desempenhar? Eu vou entrar no mundo acadêmico, eu vou entrar no mercado de trabalho. Quais são os meus papéis sociais que eu vou desempenhar? Eu vou ter um relacionamento? Não vou ter um relacionamento? Então a gente tem toda a confusão própria da puberdade e desse início da vida adulta. E ele traz aqui a virtude como a fidelidade, né? A lealdade a si próprio, não ao outro. Eu tô sendo fiel ao que eu conheço de mim, ao que eu quero, ao que eu conheço sobre os meus desejos, sobre a minha própria identidade, e não ao que as outras pessoas determinam que eu devo fazer, devo buscar. Então, até aqui, a gente está falando dessa primeira etapa de vida. E a gente vai se aprofundar em cada uma delas. Mas só para vocês já entenderem quais são os 8 estágios, as 8 idades, né, no Erickson. A partir daqui, a gente está inovando. O Erickson tá abrindo portas, né, entendendo que o desenvolvimento ele não para na adolescência. Até porque ele continua aprendendo, ele continua se desenvolvendo, ele continua sendo estimulado e criando coisas, inclusive a sua própria teoria, né? Ele não tá criando isso na adolescência, ele tá fazendo isso observando as outras pessoas, entendendo o ciclo vital. E ele entende que nós temos uma certa regularidade, nós temos uma certa ordem, né, de experienciar esses fenômenos. E ele diz que uma vez que a gente cria essa identidade, que a gente sabe quem, quem somos, nós desenvolvemos, né, e passamos por uma crise de intimidade versus isolamento. O que que é isso, né? A gente está falando de um adulto jovem, de um adulto que acabou de se descobrir, acabou de entender quais papéis sociais ele quer experimentar e experienciar. E a gente já não tá mais naquele contexto de buscar tantos ciclos sociais, de experimentar um pouco de tudo que a gente tem na adolescência. Por buscar saber quem somos, nós acabamos tendo muitos amigos, tendo muitos ciclos sociais, experimentando muitos papéis, até de fato selecionar quais daqueles papéis são relevantes. E aqui a gente tem esse contraponto com a adolescência, que a gente busca é, experimentar mais os papéis que nós escolhemos. Então a gente tem um compromisso maior com aqueles papéis sociais que foram escolhidos. E aí ele traz o extremo, né, da crise ali de intimidade versus isolamento, onde a pessoa ela está procurando compromissos com os outros, de forma mais duradoura, de forma mais prolongada, de forma mais comprometida. Então, tem compromissos de fato, com o indivíduo, com outras pessoas, com as relações sociais, com as relações, íntimas. E aqui eu não tô falando só sobre relacionamentos afetivos, amorosos, eu tô falando com amizades. Então, nós temos amigos nos quais nós seremos mais próximos, nós teremos mais, compromisso mesmo, né? Uma maior intimidade, um compromisso com experimentar mais, com ser mais.
ter mais tempo, ter mais possibilidade de interação, vamos entender, né? Não, numa perspectiva de intimidade mesmo. Eu vou ter mais intimidade, eu vou ser mais próximo, acho que era essa palavra que eu estava procurando. Ser mais próximo, das minhas relações sociais, seja ela de amizade, seja ela de relacionamento de trabalho. E então, criando uma certa intimidade daqueles nichos. E por outro lado, né, se eu não for bem sucedido, eu vou ter um isolamento que o Erickson vai chamar de alta absorção. Ok? Ups, tava tentando ver se tinha algo no chat. Ah, qual seria a idade? Então, Yasmin, aqui a gente tá falando, né, de vida adulta. Via de regra, a gente tem que o adulto jovem seria ali de 20 a 40 anos de idade. Essa idade, essa vida adulta intermediária de 40 aos 60, e essa vida adulta tardia seria dos 60 em diante. Mas a gente precisa lembrar que quando a gente está falando de desenvolvimento humano, a idade é um construto social. Então, a partir daqui, a gente não tem mais tão amarradinho que etapa é que etapa, né? Que idade representa qual estágio do desenvolvimento humano. Diferente do que ele faz até na adolescência, até na puberdade, né? E a gente está falando ali de 18, 20 anos de idade. Aqui a gente entende que pode ser um pouquinho mais fluido e vai estar mais amarrado, de fato, com os papéis sociais que a gente está experienciando. E no 6, o que seria a absorção? A absorção seria no sentido de que eu vou voltar para mim próprio, né? Seria esse isolamento. Eu não consegui estabelecer, os meus compromissos sociais, eu não consegui experienciar as minhas relações, eu não consegui, é, ter vínculos mais próximos, vínculos íntimos, e eu volto um pouco para si próprio. Tanto que a virtude que ele traz aqui é o do amor. Não no sentido de amor, íntimo, o amor entre pares, né? Homem, mulher, 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 enfim, independente da orientação sexual, ele não tá falando de relacionamentos amorosos, mas de amor ao próximo, amor às relações, amor ao compromisso com as outras pessoas. E ser bem-sucedido nessas relações. E aí, quando eu não consigo, me relacionar e criar intimidade com o outro, com uma segunda pessoa, uma terceira pessoa, é, eu volto pra mim mesmo, né? Eu me isolo, eu não desenvolvo essas relações sociais muito bem. Fez sentido? Te alcancei? Show. É, ok, vamos pro próximo. Só um segundo. Tava vendo se tinha tempo para nossa reunião. Acho que não. Bom, então acho que é isso. Intimidade versus isolamento vai estar relacionado com essa ideia de experienciar, né, de viver, esses relacionamentos. E tô falando ali de 19/20 anos até os 40 anos de idade. E a gente tá falando desses relacionamentos íntimos de fato, significativos, com laços, profundos em si. O próximo estágio é o sétimo, que a gente está falando de generatividade versus estagnação. Aqui, eu gosto de chamar a atenção que muitas vezes as pessoas pensam que generatividade está relacionado com ter filho, né? Uma vez que a gente falou que o estágio anterior é se relacionar com as outras pessoas, né? Criar esse vínculo afetivo mais íntimo, criar relações significativas, as pessoas tendem a confundir achando que eu vou estar agora voltado para ter filhos. O Erickson não traz isso, essa generatividade com esse sentido. Pode ser? Pode ser. Mas até aqui, o Erickson tá falando sobre relacionamentos maduros, relacionamentos que eu tô preocupada com gerações futuras, que eu tô buscando, é, criar e repassar o meu conhecimento para as próximas gerações, que eu tô tentando.
e tô preocupada, efetivamente, em criar um vínculo, em passar o meu conhecimento, seguir adiante, né? Não só ficar, aprender para mim. Tanto que o outro polo, né, dessa generatividade é a estagnação. E aqui eu tô falando da vida adulta intermediária, seria então aproximadamente ali dos 20 aos 60. Alguns teóricos falam sobre os 65 anos de idade aproximadamente. Então aqui eu estou dando sentido à vida, seja através da minha carreira, seja através da minha família, das minhas ações sociais, das relações sociais. Então essa generatividade pode ser um cuidado, inclusive profissional. Então, ensinar para a geração futura de profissionais como eu faço tudo que eu aprendi, tudo que eu experienciei na minha carreira profissional. Um exemplo, eu gosto muito de trazer para a gente é pensar no professor. Isso que eu estou fazendo aqui em sala de aula, isso que eu estou apresentando para vocês, mostrando o conteúdo, mostrando o que o Eric Erickson está trazendo, como a psicologia se aplica, né, é, leva na prática todo o conhecimento do desenvolvimento humano, pode ser um exemplo de generatividade. Eu estou trazendo a partir da minha perspectiva, de construir o mundo, o conhecimento para vocês. Só que aqui por meio da minha vida profissional, da minha carreira profissional. Então, não necessariamente está relacionado com ter ou não filho. Posso fazer isso, inclusive, com voluntariado, né? Você está cuidando de gerações futuras. Ações sociais, programas, tudo isso seriam exemplos desse cuidado com a generatividade. E ele traz isso numa perspectiva de que a gente se autorrealiza ao contribuir. E se a gente não consegue contribuir com as próximas gerações, a gente teria esse sentimento de empobrecimento pessoal, de estagnação, de vazio, de não realização pessoal, de não amadurecimento, de né, não estabelecer esse vínculo com outras gerações, como se o seu legado acabasse ali. Tanto que a virtude que traz pra gente é a virtude do cuidado, né? Cuidado com quem? Cuidado com as outras gerações, cuidado com o próximo. Tranquilo? Yasmin, tranquilo? Tem outra pessoa no chat. Fernanda, tudo certo até aqui? Show. Ups. E a gente tem o último estágio, né, que seria propriamente, né, o fim da vida. Seria aquele estágio a partir dos 60 a 65 anos de idade, onde a gente tem uma avaliação de será se eu vivi a minha vida da melhor forma? Será se a minha vida teve sentido? Será se eu consegui experienciar essa minha vivência, essa minha passagem, essa minha vida de uma forma adequada com aquilo que eu esperava? E a gente tem um balanço, né? A gente tem uma avaliação meio de fato de como foi essa experiência. Então eu tenho um indivíduo ali refletindo sobre a sua trajetória, eu tenho um indivíduo avaliando a vida como significativa, ou não. E se eu tenho essa vida significativa, se eu tenho os meus objetivos de vida alcançados, eu tenho ali um senso de integridade. E por outro lado, eu tenho no extremo o desespero. Então, o idoso, ele alcança a aceitação da própria vida, é, entendendo que eu vivi essa vida de uma boa forma, o que favoreceria ali uma aceitação da morte. Por outro lado, se eu não vivi isso de uma forma esperada, da forma que eu imaginei, se eu não alcancei os meus objetivos, se eu não tive uma trajetória significativa, esse indivíduo ele entra ali em desespero, com uma incapacidade de reviver a vida, com uma ideia ali de arrependimento, de não alcance, de fato, da plenitude, da ideia de que a vida foi bem vivida. E aí, para ele, a virtude desenvolvida nesse estágio seria a da sabedoria. E para cada, né, etapa ali, essa sabedoria seria avaliar tudo, todo o processo. A minha vida foi bem vivida, eu consegui alcançar, né, eu tenho um conhecimento que é originário de tudo que eu experimentei na minha vida.
Então, de modo geral, cada estágio do Erickson prepara indivíduos para os desafios seguintes. Se a gente for imaginar e olhar agora como um panorama geral, a gente entende que cada estágio que ele apresenta para a gente é subsequencial, né? Eu tenho desafios posteriores, eu tenho desafios mais complexos que estão relacionados com o desenvolvimento saudável, que estão relacionados com um conflito ali, com uma crise, não no sentido de eu não sei o que eu vou viver, não sei como sobreviver, o que fazer da minha vida, mas no sentido de aprendizado, de experienciar e traz esse conflito, essa crise como algo positivo, como algo produtivo ali para favorecer o desenvolvimento humano. Então, basicamente, o que eu quero que vocês saibam para a nossa prova são esses estágios do desenvolvimento humano. Reconhecer que a Erickson traz crises, reconhecer que para cada crise nós vamos ter uma etapa que são desafios que vão se tornando mais complexos e que esses estágios, uma vez bem superados, uma vez bem vividos, é, eu vou ter uma virtude aparecendo, né? Uma virtude sendo alcançada ali que vai ser importante para experienciar os próximos estágios, ok? Então, basicamente, cada estágio ele requer um equilíbrio entre uma tendência positiva e uma tendência negativa, que é correspondente à tendência positiva. E aí, a qualidade positiva ela deve ser dominante, mas é necessária a qualidade negativa para um desenvolvimento ideal. Não adianta a gente imaginar que eu quero só o lado positivo, que eu não quero ter contato com o lado negativo, que isso não é suficiente. Ok? Cada êxito, né, pode desenvolver uma virtude, mas pode ser que esse nome, né, vocês encontrem na literatura como força também. Então, é possível encontrar os dois nomes. Então, a ênfase para o Erickson é de que a teoria do estudo, né, tá ali voltada para as relações do ego, para as relações sociais. A pessoa possuindo uma capacidade de se relacionar com seu ambiente de maneira equilibrada, para que a gente possa ter cada vez níveis mais sofisticados, ou seja, desafios mais complexos, cada vez mais pronto para lidar com desafios sociais e contextos sociais, onde eu estou pronto para refinar cada vez mais e experienciar relações mais desafiadoras. E aí a gente pode pensar até no paralelo. O Piaget também traz isso, né? A gente começa com sensório motor, depois a gente vai para o pré-operatório, onde tem o lúdico para entender as relações, a gente tem aquela fala egocêntrica. Depois a gente tem o brincar concreto, né? O operatório concreto, onde o indivíduo ele precisa tocar nas coisas, precisa ver as coisas para entender que isso aqui é um coração, para entender é, qual que é a diferença prática, né, do líquido para o sólido. Aqui o Erickson traz isso sendo mediado pelas minhas relações sociais. E eu vou tendo cada vez mais problemas mais complexos, mais sofisticados para entender o desenvolvimento humano, para a formação do meu eu. Só que, de novo, a gente precisa lembrar que o Erickson está seguindo uma perspectiva freudiana. Então, ele se apoia muito na ideia de inconsciente. Ele traz que esse desenvolvimento, né, pessoal, da personalidade, é motivada pela, pelo consciente, pela socialização, né? É potencializada pela socialização, mas é motivada também por essa busca de entender como as relações acontecem, mas que isso acontece de uma forma inconsciente. A gente não toma consciência de como esses estágios eles estão alterando a nossa personalidade. Mas ele traz a multideterminação, né? Eu tenho um processo inconsciente, mas eu tenho a socialização sendo importante. Então, para ele, os fenômenos psicológicos e as estruturas biológicas, elas seguem o mesmo processo evolutivo. Então, eu preciso passar por aqueles estágios naquela ordem, é, naquele momento, mais ou menos naquela idade, porque a gente precisa desse aspecto biológico de fato, até maturacional, para conseguir integrar e passar por estágios posteriores. Então, para ele, o desenvolvimento ele é determinado por uma convergência entre o organismo e o mundo.
entre o indivíduo e o que ele experiencia no mundo. Quando a gente está falando de indivíduo, entra esse aspecto inconsciente, entra essa ideia de que eu vou experienciar o mundo, mas eu sou ativo nesse mundo. Eu tenho questões individuais, eu tenho questões minhas, pessoais, na qual a pessoa precisa, né, desenvolver isso, inclusive é por meio das virtudes daquelas forças, para evoluir para estágios posteriores. Ok? Ups. Então, para o Erickson, né, o crescimento ele constitui uma diferenciação de tarefas pré-estabelecidas, ou seja, tem uma sequência é, de períodos críticos, ou seja, tem momentos em que aquelas crises elas vão aparecer e que elas fazem parte de crises de identidade, uma sucessão de crises ali, de períodos críticos que vão integrar a identidade da pessoa, ou seja, que vão formar o eu. Para ele, a pessoa nunca tem uma personalidade, mas ela está sempre em processo de desenvolvimento daquela personalidade, daquela identidade. Ou seja, tudo que eu experimentar, tudo que eu experienciar, tudo que eu vivenciar, tanto na minha cultura, tanto na sociedade, quanto na minha carreira, na minha vida profissional, nas minhas relações amorosas, na minha relação parental, vai impactar no quem eu sou, no que eu acredito. E ele traz isso, inclusive, numa perspectiva de que eu posso mudar de opinião, que eu posso, dependendo do que eu estou experienciando, ter uma nova percepção sobre as minhas relações, sobre o que eu quero, o que eu não quero, sobre a minha identidade, sobre o que eu gosto, o que eu não gosto. Então, para ele, eu estou sempre construindo, né, como se eu estivesse pavimentando uma estrada para as fases posteriores, né? E aí a gente pode pensar numa analogia de joguinho de videogame mesmo. Eu tenho fases mais fáceis. E cada fase ela é definida pelas tarefas que eu tenho que desempenhar naquele estágio do desenvolvimento. E que eu tenho sempre uma relação entre a minha estágio, as minhas fases anteriores com as ulteriores, ou seja, com as que vão vir a seguir. E aí eu tenho um papel, né, importante para o desenvolvimento total. Que vocês experienciaram quando vocês tinham 4, 5 anos de idade, quando estavam passando entre o estágio da autonomia versus vergonha e dúvida, ou iniciativa versus culpa, né? Vai ser importante para a gente definir como nós vamos nos relacionar, por exemplo, no ambiente de trabalho. Será se vocês tiveram, por exemplo, a oportunidade de demonstrar essa iniciativa, ou se a gente tinha, né, pais, por exemplo, que nos culpabilizavam por iniciar algo novo, mostrando que a gente deveria ter menos iniciativa e esperar, por exemplo, modelos parentais, modelos sociais, e não ter uma iniciativa, não ter aquele senso de criatividade, de experimentar coisas novas. Como que isso impacta, por exemplo, nas suas relações de trabalho? Provavelmente, né, isso se reflete, né? E aí, o que que o mercado cobra muitas vezes? Pessoas com iniciativas, pessoas com senso crítico, pessoas que têm autonomia, de certa forma. E onde que isso é construído? Onde que isso foi desenvolvido? Onde que isso geralmente é desenvolvido no desenvolvimento humano, segundo Erickson? Por volta de 3, 5 anos de idade, de 1 a 3, né? Se for autonomia, de 3 a 6 anos, quando a gente está falando de iniciativa versus culpa. E, de novo, idade é um construto social, então a gente está falando desse intervalo de idade um pouquinho maior. Mas eu tenho essa correlação de estágios anteriores impactando estágios ulteriores, né, posteriores ali do desenvolvimento humano. Mas todos eles impactando na minha independência, nas minhas ações, na minha brincadeira, na forma de interagir, na minha competência, tanto social quanto profissional ou acadêmica. E tudo isso sendo construído ali simultaneamente para a ideia de personalidade, para a ideia de quem que eu sou. E aí, para ele, cada fase do desenvolvimento, a pessoa ela pode defrontar e demonar, perdão, defrontar e dominar certo problema fundamental que traduz seu dilema nessa fase. Que é por isso que ele traz a ideia de crises do desenvolvimento humano. Então, não é no sentido de que eu vou estar sempre, né, ou sendo bom ou ruim, mas numa ideia de que eu tenho dilemas
característicos de cada estágio do desenvolvimento humano. Tudo bem até aqui, pessoas? Tranquilo? Olha aí, temos mais participantes na reunião. Muito bom. Ok, tranquilo. Sim, muito bom. Então vamos continuar. Vocês vão querer fazer um intervalinho, meninos? Já são 9h50. Se vocês quiserem, a gente pode dar um intervalinho de 10 minutinhos, 5 minutinhos para beber água e ir ao banheiro. E a gente volta. Bom dia, Adriele. Pode ser um intervalinho para eu buscar uma água rapidinho? Esqueci de vir. Sem problema. 5 minutos de intervalo? Combinado? Show, rapidinho. Só vou buscar uma água e a gente já volta. Então, deixa eu desligar aqui a câmera rapidinho. E a gente volta já.
Para nós, considerando que vocês estão com a câmera desligada, vocês podem ir, né, ao banheiro mais rápido, até mais que eu, e tomar uma água. Partiu? Show. A minha tela parou de compartilhar, foi? Cadê vocês? Hum. Conseguindo visualizar minha tela? Show. Então, ok. Entendendo essa perspectiva de Erickson, sobre o desenvolvimento que é universal, né? De que eu tenho as fases, eu tenho fases cada vez mais complexas. Ele traz que essa crise é subjacente do desenvolvimento universal, ou seja, todo mundo vai passar por essas crises. Para ele, à medida em que a pessoa soluciona uma crise, ela tá apta para passar para a fase seguinte. É bem na analogia do joguinho, né? Uma vez que eu superei, eu posso ir pro próximo chefão, né? Que geralmente a gente não tem as fases mais fáceis, depois as fases vão ficando cada vez mais complexas. E uma vez que eu só posso ir para estágio seguinte, uma vez que eu soluciono uma crise, anterior. Então, para ele, basicamente, a solução produtiva dos conflitos de cada fase é responsável por um dinamismo ascendente na direção da maturidade psicológica, ou seja, a integridade de identidade, né? A integração dessa identidade. Então, para ele, tudo que eu estou experienciando até aqui se refere com a construção desse eu, a construção dessa personalidade, o desenvolvimento, né, de uma maturidade psicológica que está relacionada com o meu self. Então, uma solução produtiva aqui ela é ascendente. Eu vou sempre construindo relações mais complexas, conflitos de cada fase são sempre mais densos ou diferentes, né, em termos de complexidade e sofisticação do que os estágios anteriores. E então, da velhice até a infância, as fases elas delineiam uma condição afetiva em relação à solução de cada tarefa. Então, basicamente, né, tudo isso aqui está descrevendo também os relacionamentos afetivos. Então, o sentido, né, nós tínhamos 8 crises. Para cada crise, nós tínhamos uma virtude, uma força. Lembram disso? Então, aqui a gente desenvolve essa força, né, ela está relacionada com uma tarefa, né, com uma condição, uma solução ali afetiva que é formada a partir daquela virtude, a partir daquela crise. Então, no primeiro, eu tenho o sentido de confiança sendo formado. No segundo estágio, a minha autonomia está sendo, né, formada. Depois eu tenho essa noção de iniciativa no que eu posso fazer, o que eu consigo fazer sozinha. Depois eu tenho uma produtividade pessoal, que alguns livros vão chamar de sentido de indústria, né? No sentido de que eu tô falando de uma perspectiva escolar, de uma perspectiva acadêmica, então eu tô relacionando o meu conteúdo de produtividade, né? Acadêmica, mas também pessoal, né? Eu tô conseguindo fazer essas amizades, eu tô conseguindo interagir, eu não tô conseguindo interagir. Eu tenho com quem brincar, eu tô conseguindo entender aquilo que está sendo passado para mim dentro do contexto de sala de aula, então eu tenho uma produtividade em alta. É, Posteriormente, o sentido de identidade, de intimidade, depois de generatividade e integridade. Então, em alguns, né, a gente consegue inclusive ver que esses sentidos estão muito relacionados com o polo positivo da crise de Erikson. Mas não no sentido de que eu só vou buscar ele, né? Eu preciso ter uma maior, uma representação maior do aspecto positivo, mas eu preciso do equilíbrio, né? Uma certa medida do polo negativo ela vai ser importante para que eu consiga me desenvolver de fato e passar para o estágio seguinte. Tranquilo até aqui?
Show. Então, essa ascendência, né, de que as ideias elas vão, os sentidos de confiança, autonomia, vão se tornando mais complexos até a gente chegar, de fato, nessa integridade do eu, né? É olhar no fim da vida e pensar, poxa, eu vivi tudo isso, eu confiei nas pessoas que eu devia confiar, eu tive, autonomia para desenvolver a minha iniciativa, para me relacionar e ser produtivo, podendo experimentar e descobrir quem eu sou, tanto nas minhas relações pessoais quanto nas minhas relações sociais, conseguindo, né, construir esse senso de intimidade e se preocupando com as próximas gerações. Via de regra, né, dá pra gente construir essa narrativa de fato. Então, só pra gente entender os detalhes de cada um desses estágios, a gente está falando, né, do primeiro impulso ali, do primeiro ano de vida, dos dois primeiros anos de vida. Eu tenho uma regularidade orgânica, intuitiva, que busca satisfazer essas necessidades. Calor, aconchego, algo que busque, né, dar ali a mesma noção de segurança que a gente tinha na vida intrauterina. Então a criança ela acaba experimentando uma realidade de vida nos seus primeiros contatos com o mundo exterior. Quem que é o primeiro contato de um bebê assim que ele nasce? A mãe, né? Convivência com a mãe traduz a convivência com o mundo. Eu confio nessa mãe, essa pessoa, ela tá cuidando de mim. A maneira como a mãe ela abre os braços para receber a criança, e aí não só no sentido literal, né, mas também no sentido geral dessa ideia. A maneira como a mãe recepciona esse bebê é a forma como esse bebê ele conhece o mundo. E aí, se essas necessidades básicas elas forem ou não satisfeitas, no sentido de conforto, de calor, de higiene, é, vão, né, estender para aquela criança a relação de afeto, que é traduzida pelo relacionamento com a mãe, pela relação muitas vezes do toque. Por isso que a gente falou, né, ontem tanto sobre o parto humanizado. O que que é esse parto humanizado? É justamente a gente entender a relação afetiva, esse toque, essa relação de confiança que para o Erickson é fundamental para a criança entender e levar isso para as outras relações. Então, no contrário, se isso não for bem estabelecido, pode ser que a gente tenha experiências físicas, psicológicas, insatisfatórias que posteriormente podem ser, né, traduzidas como esse sentido de desconfiança. A criança pode conduzir a vida de maneira mais temerosa, não confiando muito, não se entregando muito, não se relacionando muito com as outras pessoas. E aí vamos pensar, as relações elas são importantes, é o ponto central da relação de Erikson com o mundo, com a minha formação de personalidade, com a minha formação de identidade, com a formação desse self. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida sobre esse estágio? Ops, não, perfeito. Depois a gente tem autonomia, versus vergonha e dúvida. E aí, o que que tem, né, que a gente precisa se aprofundar aqui, para além da ideia de que a criança está descobrindo aquele mundo, que ela está descobrindo habilidades de lidar consigo mesma no mundo, tendo essa autonomia de fato. Então, se por um lado, a criança ela está entendendo que ela é diferente da mãe dela, que ela pode ter uma capacidade individual de experienciar esse mundo, ao mesmo tempo, a gente pode ter esses adultos criando sentido de dúvida em relação às capacidades que o bebê tem, que é muito comum quando as mães não deixam os filhos tomar água sozinho, comer própria, com a própria mão, tá sempre limitando ali o que aquele bebê tá fazendo, o que aquela criança tá fazendo. Então, ela deixa, né, de existir uma unidade ali, de independência. E aí é comum que a criança se sinta limitada nas experiências, porque os parâmetros já foram estipulados pelos adultos. Então, a ação dela, ela acaba sendo limitada. Então, durante a confiança, né, a mãe e a criança, elas se esforçam muito para estabelecer uma confiança mútua, uma disposição para enfrentar os desafios, para buscar essa autonomia, para buscar a ideia de reconhecimento próprio, tanto a nível de valor quanto a nível de própria experienciação ali de identidade, de como que elas vão explorar esse mundo a partir dos instrumentos que elas têm.
E aí, no começo é o quê? Se vestir sozinho, comer sozinho, ficar sozinho, dormir sozinho. Então, todos esses detalhes, eles são importantes para a relação da criança, para a relação do indivíduo no mundo. E aqui é importante a gente lembrar que tem uma relação muito importante com o controle do esfíncter, que o Freud traz, né, como a fase anal. Então, a criança começa a fazer o desfraude, ela começa a ir sozinha no banheiro, ela começa a entender que essa autonomia dela permite um certo controle, inclusive do próprio corpo, do próprio funcionamento daquele indivíduo. Ele liga falhas em alguma fase com algumas patologias igual Freud? Não, não. Ele traz, né, as falhas no geral, mas não com patologia específica. Ele diz que eu posso ter uma falha no desenvolvimento. Eu não vou experienciar as etapas posteriores com tranquilidade. Eu posso ter dificuldade. Lembrando que a gente está falando que elas vão se tornando mais complexas, né? Então, uma vez que elas se tornam mais complexas e eu tive uma falha aqui, essa minha fase posterior, ela também vai ser prejudicada em algum nível. Mas ele não traz uma patologia, específica, como Freud traz. Ó, excelente pergunta. Depois a gente tem iniciativa versus culpa, né? E aqui, basicamente, a gente já até antecipou um pouco. A criança, ela avança na direção de conquistas no mundo cada vez mais descentralizado de si. Então, ela começa a entender que ela não tá sozinha no mundo, que a mãe não tá ali só para a existência dela, para suprir as necessidades dela. Então, existem outras pessoas, outros espaços sociais, espaços físicos cada vez mais amplos. Aquela criança começa a socializar com outras, ou indo para creche, ou já tendo uma inserção, na escola também. Então, a gente tem um momento em que a criança está entendendo que o meio ambiente é, tem diferentes funções, né? Elas vão apresentar ali tarefas complexas do cotidiano que vão ser executadas, que vão ser desempenhadas, para realizar, inclusive, atividades com outras pessoas, com outros indivíduos. Então, a criança começa a desenvolver uma realidade, uma noção de eu existo, mas existem outras pessoas nesse ambiente. Então, ela começa a assumir uma noção, né, de que tem uma responsabilidade sobre si, mas que as ações dela também vão refletir de alguma forma no outro, que elas brincam sozinha, que elas têm um certo controle, é, maior. Então, se antes elas estavam desenvolvendo essa noção de eu consigo me vestir sozinha, eu consigo ir no banheiro sozinha, agora elas entendem, inclusive, hábitos de higiene. Eu vou não só no banheiro sozinha, mas eu me limpo sozinha, eu me alimento sozinha. Eu tenho, por exemplo, irmãos menores, eu consigo fazer pequenas tarefas como arrumar a minha cama ou levar o meu prato para a pia. Então, elas começam a ter uma noção de que elas impactam, de que elas têm uma certa responsabilização sobre si, mas também com espaços sociais, né? Que cada espaço social vai ter uma certa interação com outras pessoas. E aqui, à medida em que a criança investiga e elabora, por exemplo, fantasias a propósito da pessoa produtiva que ela deseja ser quando crescer, tanto conscientemente quanto inconscientemente, né? Porque a gente está falando que Erikson tem uma influência muito forte por Freud, é, ela começa a testar seus próprios limites, seus próprios conhecimentos, suas capacidades, as suas habilidades, o que a gente já vê que é uma transição para o estágio posterior. Então a gente tem essas fantasias também sendo impactada pelo brincar, pelas socializações, pela sua forma de interação naquele mundo. E aqui eu acho que cabe até uma reflexão que eu acho que a gente fez em sala de aula, né? Que esse brincar, muitas vezes, ele é traduzido na vida adulta de outras formas. E aí aqui a gente vai, querendo ou não, ter um reflexo de gênero muito grande. Porque esse brincar na vida adulta para os homens muitas vezes é entendido como esse brincar, da mesma forma como era na infância, né? Então é possível ver um adulto falando que vai jogar videogame, mesmo que ele tenha 30,
quase 40 anos de idade, é o mesmo brincar de quando ele tinha 5, 6 anos de idade. Enquanto esse brincar, né, no gênero feminino, muitas vezes ele era relacionado como um preparo para as tarefas posteriores da vida adulta. Então, é, é uma primeira forma de testar suas habilidades, seus conhecimentos, suas capacidades de modo geral. E é aqui também que vão surgir sentimentos de frustração e culpa, porque a autonomia que foi alcançada na fase anterior do desenvolvimento humano, ela pode ser frustrada em alguma forma ali de comportamento autônomo separado dos outros, que nem sempre concordam com o seu próprio comportamento, com o seu próprio desenvolvimento. Então a gente tem uma noção de que se eu consigo entender que eu sou diferente da Yasmin, eu sou diferente da Adriele ou da Fernanda, que estão aqui com a gente hoje de manhã, eu posso entender que elas podem não concordar comigo, que elas podem não estar aprovando, por exemplo, o meu comportamento autônomo. Elas podem estar julgando que os meus hábitos não são adequados, que a minha forma de brincar, o meu brinquedo, não é tão interessante. Ou que a forma que eu estou desempenhando aquelas tarefas dentro do meu brincar são muito diferentes daquelas que elas brincam, né? Daquela forma como elas estão brincando. Que isso pode gerar sentimento de frustração, isso pode gerar sentimento de culpa, ok? E aí é nesse sentido que a gente tem um treino dos papéis sociais. Então, já até antecipei isso aqui, né? É o papel social de pai e mãe, com seus primeiros modelos de identificação, tanto social quanto sexual. Então, é aqui que o Erikson, né, se aproxima até muito de Freud, quando ele traz a primeira tópica ali de ego e superego, funcionando em um equilíbrio mútuo, no sentido de que a criança ela passa a converter numa unidade psicológica integrada e unificada, ou seja, a criança começa a perceber as diferenças sexuais entre as pessoas do seu ambiente, que é qual é o órgão genital que ela tem? Nossa, fulano tem um pênis, eu tenho uma vagina, por que que nós somos diferentes? O que que isso representa? De fato ali socialmente falando, e aí elas começam a entender os papéis sociais, né? Que a menina, quando cresce, né? Se tiver um filho, pode se tornar uma mãe, o menino, se tiver filho, quando crescer, pode se tornar um pai. Essas diferenças, elas acabam sendo associadas com papéis mais complexos de sentimentos, e muitas vezes podem surgir ali até com uma concordância ou expectativas do seu próprio ambiente. O que que é esperado de um pai? O que que é esperado de uma mãe? O que que eu aprendi até ali? Como que é esse brincar? E isso muitas vezes é representado no lúdico, né? Como que essa criança brinca sobre esses papéis sociais. Então a criança ela acaba empreendendo ali um período de intensa aprendizagem, tanto a nível psicomotor quanto cognitivo, é, que é muitas vezes representado pelo lúdico, mas que é impactado pelas suas relações, né, com o seu inconsciente, com os seus papéis sociais. Tá claro isso aqui, meninas? Tem alguma dúvida? Show. E aí, uma vez que eu entendo, né, os diferentes papéis sociais e como isso está diretamente relacionado com o gênero, a gente tem o período, né, de produtividade versus inferioridade, ou indústria versus inferioridade. Que aí é o período em que a criança, ela dirige suas energias no sentido de questões cruciais congruentes ao seu grupo. O que o Freud, né, chama período de latência. Então a criança, né, ela não está mais voltada para as descobertas sexuais, né, efetivamente falando, né? Não é a diferença de eu tenho um pênis, eu tenho uma vagina, mas sim as questões sociais que meu grupo está experienciando. Eu tenho um grupo, eu tenho uma produtividade, eu sou competente socialmente falando, mas também cognitivamente falando, né? A gente está falando de uma criança que está no contexto escolar. Então, eu vou ter uma comparação relacionada às suas limitações, frente ao poder da realização dos adultos.
E muito disso está relacionado com o sentido de comparação mesmo, né? Então, o que que a criança consegue fazer a nível pessoal? O que que ela consegue fazer a nível é, produtivo, social, comparando as suas habilidades com as habilidades do seu grupo? Então, a criança, ela acaba muitas vezes aceitando, sendo aceita, aceitando e sendo aceita, valorizando e sendo valorizada pelas oportunidades que elas são apresentadas. Seja na família, seja na escola, seja na igreja, seja nos espaços sociais, nas demais oportunidades, né, delas apresentarem as suas habilidades sociais diante do mundo. Aqui a gente tem que pensar que tem uma busca por uma aprovação. Então, a criança, ao mesmo tempo em que ela está aprendendo a socializar, está aprendendo as suas capacidades, as suas habilidades, a aumentar a sua produtividade, seja manipulando instrumentos ou símbolos, e aqui a gente precisa lembrar que símbolos é muito relacionado com a linguagem. Então, a linguagem é desenvolvida aqui para se expressar, para me comunicar, para dizer o que eu desejo, para mostrar e falar sobre o que eu sei e o que eu não sei, mas também sobre uma capacidade de manipular ali todas essas habilidades diante das outras pessoas. Eu consigo me expressar, eu consigo mostrar tanto esses instrumentos quanto esses símbolos nos meus grupos. Fernanda, seu microfone ligou. Não sei se foi para fazer uma pergunta. Acho que não. Perfeito. Então, ao mesmo tempo que a gente aprende a manipular os instrumentos e os símbolos, a gente aprende que, através dessas habilidades, é que a gente pode realizar a nossa competência de fato, é, ou não, dentro do grupo. Ops. Tudo ok até aqui? Tudo certo até aqui? Show, Yasmin. Então a gente entra na intimidade versus difusão de identidade. Fernanda, eu acho que ela não quer falar. Então, na intimidade versus difusão de identidade, a gente tem a ideia de quem eu sou, né? A gente tá falando de adolescência, a gente está falando de 12 a 20 anos. Alguns teóricos vão trazer essa adolescência até os 25 anos, e aí está muito relacionado, inclusive, com o desenvolvimento do córtex pré-frontal e né, a totalidade ali da maturidade cerebral. Então, eu tenho um aperfeiçoamento das estruturas mais abstratas e formais do pensamento, assim como eu tenho uma maturidade sexual que são diferentes de quando eu estava nos estágios anteriores, onde eu não tô com isso bem desenvolvido. Então, basicamente, a gente tem uma complexidade do pensamento. Pensamento formal ali. O que que é certo, o que que é errado, o que que eu entendo sobre as minhas preferências, a minha identidade, tanto social quanto política, moral, religiosa, profissional, sexual ou afetiva. Enfim, será se quem está se identificando, por exemplo, como de direita ou de esquerda, eles têm essa opinião política porque é a opinião política deles ou porque é a opinião política dos pais? A gente vê muito isso com o time de futebol, né? Então, às vezes, os pais já compram pro bebê uma roupa de time. Ah, já nasceu vascaíno, já nasceu flamenguista, já nasceu cruzeirense. Tudo isso está relacionado
muito como uma expectativa social, que é imposta desde gênero, né? A gente falou sobre isso ontem, né? Sobre chá revelação. Então, muitas vezes isso já é impondo ali uma expectativa de identidade social, de identidade de gênero daquela criança, mas é na identidade, né, nessa etapa da adolescência, que o indivíduo ele começa a ter essa noção de eu preciso ser fiel a mim mesmo. Eu tenho uma identidade social e essa identidade social ela vai ao encontro do que me foi ensinado até aqui, ou ela vai de encontro ao que foi ensinado até aqui? Eu sou dessa religião porque eu gosto dessa religião, porque eu me identifico com ela, ou porque é a minha família que frequenta essa religião? Eu gosto dessa profissão, eu faço essa profissão porque eu quero ser psicólogo, ou porque alguém falou que eu deveria ser psicólogo? E isso aqui, né, muitas vezes gera questões críticas que chegam pra gente na clínica escola. Por exemplo, pensar em pessoas que fazem medicina, administração, direito, porque os pais têm uma empresa, porque eles precisam administrar a empresa dos pais, porque eles precisam continuar o legado daqueles pais, ou porque os pais esperam que eles sejam médico ou advogado. E aí isso vale para relações afetivas, questões sexuais, né? Enfim, a gente está construindo uma identidade nesse período. E a gente falou muito semana passada, né, de que a pandemia mudou a forma de experienciar essas relações, inclusive de identificar, né, essa formação dessa identidade. Inclusive sobre esse construto social da idade. Quando eu tô falando, né, de até 25 anos de idade, sendo esse período, né, onde eu tenho essa formação dessa minha identidade, a gente precisa considerar que essa margem, esse intervalo, inclusive, está aumentando. A gente tem cada vez mais pessoas demorando para sair de casa, cada vez mais pessoas demorando para descobrir, né, a sua própria identidade por questões financeiras, por questões econômicas, por questões afetivas. Muitas vezes eles não, ou os pais não querem que eles saiam de casa, ou eles não conseguem sair de casa porque não desenvolveram autonomia, porque não desenvolveram a noção, de iniciativa. Então, se não é o pai ou a mãe morrer, aquela pessoa nunca vai morar sozinha. Então, são questões que foram mudando pela nossa experiência social, pela nossa socialização. Então, Erickson afirma que a formação de identidade ela não é só um problema vinculado ao desenvolvimento do indivíduo, mas também uma questão sociocultural. No mundo caleidoscópico né, em caleidoscópicas mudanças. O que isso significa? Dependendo do que a gente está experienciando socialmente e culturalmente falando, nós vamos ter questões diferentes para a formação dessa identidade. E a pandemia é um ótimo exemplo para isso, né? Então, a dinâmica ali entre id, ego e superego vai estar muito formado nos aspectos que vão constituir esses impulsos psicossociais, tanto em estado de latência ou sublimados, né? Existe ali uma atenção total do adolescente. Então, agora a gente tem uma realização sexual começando a aparecer, seja por companheiro do sexo oposto ou não, tá? Então, inclusive, a gente precisa ler isso com uma certa criticidade também, né, da teoria, né, como que isso se adapta para o nosso cenário hoje. Então, o interesse sexual, de fato, ali relacionado a esses impulsos. Então, a gente tinha um período de latência até então, e agora a gente volta a ter uma atenção voltada para os órgãos sexuais estando prontos, ou seja, tendo é, alcançado a maturação, de fato. Que aí a gente tem a fase genital, segundo Freud. Então, a atenção voltando ali para a ideia de que são o prazer, a busca pelos esses impulsos sexuais, essa realização sexual, vai vir pelo próprio órgão genital, né? Pela própria maturação do aparelho sexual. E aí corresponde ao ego adolescente, o papel de buscar esse equilíbrio, tanto entre o id púbere e o superego recém-transformado. Ou seja, o id a gente está falando daqueles impulsos, daquele inconsciente, que a gente não tem necessariamente um acesso, né? A gente consegue buscar, a gente busca um equilíbrio ali entre os meus desejos mais reprimidos e aquele superego, que são todas as regras sociais, todas as regras culturais que são impostas pra gente, socialmente falando.
Tudo bem até aqui? Tá claro essa relação entre Freud, e essa dinâmica, né, da tópica aí de ego e superego e como isso impacta a relação de identidade? Sim, acho que sim. Então, basicamente, aqui a gente tem na adolescência, né, quando bem desenvolvida, quando a gente está falando de uma adolescência saudável, a gente está falando de uma grande fantasia que vem acompanhada de mecanismos heróicos que permite ali o indivíduo se aprofundar tanto em perigos de experienciação social, quanto também de entender, né, a socialização, a companhia dos outros, o esporte, a música. Então, eu tenho uma experienciação social impactando e buscando esse equilíbrio com é, os meus impulsos, os meus desejos, as minhas fantasias. Então, para Erickson, o adolescente ele seleciona dentro do modelo que ele tem, né, que ele aprendeu de socialização. E aí, quem que são esses modelos? São as pessoas que ele considera importante. Pai, mãe, professor. Professora, mas eu não tenho pai, não tenho mãe, e aí? A gente precisa pensar que esses adultos de referência podem ser qualquer pessoa que desempenham um papel importante, que tem um significado importante, na vida desse indivíduo e que influencia no seu modelo de relação social e nas relações atuais. Pode ser professor, pode ser outras pessoas conhecidas, podem ser pessoas que lhe inspiram confiança. E a gente faz isso, de modo geral, durante toda a vida. Por exemplo, né, as pessoas que vocês seguem nas redes sociais. Quem são? Então, algumas pessoas vão seguir influenciadores, outras pessoas vão seguir pesquisadores importantes, né? São pessoas que, de alguma forma, são modelos de adultos significativos, ou seja, modelos de adultos que lhe inspiram alguma confiança. Seja para você seguir, no sentido de reproduzir aqueles passos, mas também no sentido de você aprender de alguma forma. E aí, outros modelos importantes podem ser líderes religiosos da comunidade de vocês, um jogador de futebol do seu time favorito, um artista da televisão, um professor preferido de vocês, fontes de referências, de valores, de condutas, enfim, qualquer pessoa que tenha esse papel, que desempenhe esse papel. Ok? E aí a gente caminha, né, para os estágios, de fato, posteriores ao que o Erikson e ao que o Freud apresenta pra gente. Então, a partir daqui, ou que o Piaget e o Freud. A partir daqui, o Erikson está inovando. Está inovando. Porque ele está falando da noção de intimidade versus isolamento. Estou falando a partir dos 25 anos de idade. E eu vou até a velhice. Então, ele traz a ideia de que eu vou me identificar comigo mesmo, é, tanto na minha relação profissional quanto na minha vida religiosa, com os valores sociais, com os valores morais, políticos, enfim. Então, o adolescente ele começa a vencer suas defesas egocêntricas, narcisistas, onipotentes, e ele busca estabelecer laços profundos com a sua comunidade através tanto de amizade quanto de solidariedade. Então, aqui eu estou buscando estabelecer amizades, estabelecer relações significativas, mas duradouras. Eu saio da ideia de que eu estou buscando só me entender. Eu estou de fato me colocando e me implicando nessas relações. Então, é a busca de uma base de confiança para construir seu mundo atual. Quem são as pessoas que vão fazer parte do meu mundo? Lembra que lá na adolescência a gente tem, para explorar essa noção de socialização, eu tenho adultos referências, eu tenho pessoas com as quais eu vou reproduzir, eu vou imitar, até para identificar quais são os papéis sociais que eu quero para mim. Aqui eu vou construir esse meu mundo atual a partir dos papéis que eu selecionei como importante. A partir da minha vocação, a partir da minha escolha religiosa, a partir dos aspectos culturais que influenciam e que eu julgo relevante, né, nos quais eu vou reproduzir.
Então eu começo a vencer, né? O indivíduo começa a vencer as suas defesas narcisistas mesmo, olhando para o outro e se dedicando cada vez mais para essa relação entre os pares. Então aqui começam a ganhar destaque as amizades, o namoro, o casamento, as relações mais estáveis começam a ter um significado na sua vida. Então a ideia, né, de ter uma vida saudável não é mais só sobre mim. Não é só sobre ser leal a mim, ao que eu quero, mas sim é um estabelecimento em conjunto com o próximo. Estabelecimento dessa vida saudável, desses relacionamentos significativos com o outro. Então, se superada, né, essa crise de identidade, o amor romântico cede lugar ao amor produtivo. Ou seja, as relações humanas se caracterizam principalmente pelo respeito à liberdade, dignidade da pessoa, responsabilidade tanto consigo mesmo quanto com o outro, e pelo desvelo ali no relacionamento, pela identificação profunda com os seus semelhantes. Então, a noção de intimidade vem no sentido de que tô buscando me identificar com outras pessoas que fazem sentido para mim, com as outras pessoas que eu considero semelhante, com as outras pessoas que fazem parte da minha comunidade, que seja numa perspectiva amorosa, quanto de amizade, ou social mesmo, né? Quando a gente tá falando de interações sociais que não necessariamente são amigos, mas que impactam na minha experiência. E aí a gente entra no estágio de generatividade versus autoabsorção, que eu acho que foi um pouco do que Yasmin perguntou lá atrás. Então a gente está falando de 30, 40 anos de idade até 60, 65 anos de idade, né? Então, a criação de uma nova identidade baseada na confiança e na intimidade mútua. Vocês estão vendo que cada estágio vai pegando um pouquinho dos estágios anteriores? Lá atrás a gente falou da confiança, agora a gente está falando. Falamos também da identidade para formar essa intimidade. Agora a gente já resgata tanto a confiança quanto a intimidade mútua, sendo aspecto importante para que eu consiga me desenvolver nessa nova fase do desenvolvimento humano, que está muito relacionado com a divisão do trabalho e da convivência. Então é como se fosse o encontro conjugal sadio e a base ali que permite operacionalizar o cuidado, que é a virtude dessa crise do desenvolvimento do Erickson, que é basicamente o cuidado com as novas gerações, as gerações futuras. Então, para o Erickson, um adulto sadio, um adulto que conseguiu passar por essas etapas muito bem, nesse estágio, ele consegue transmitir o seu conhecimento às próximas gerações, tanto a nível de virtude, quanto a nível de sabedoria, quanto a nível de esperança. Tudo isso, né, acaba acumulando nas suas experiências pessoais, em tudo que ele aprendeu. Então, eu passo isso para gerações futuras. O contrário, na autoabsorção, eu tenho processos patológicos, tais como alcoolismo, toxicomania, apatia. Essa toxicomania seria, por exemplo, o uso de substância. Acho que esse é o único momento em que a gente consegue fazer uma certa correlação com uma psicopatologia especificamente falando. Mas cada indivíduo ali, ele vai desempenhar isso de uma forma íntima. Eu posso ter, inclusive, em vez de um alcoolismo ou um transtorno por uso de substância, um indivíduo se voltando para si, com algo semelhante ao que a gente conhece como depressão. Mas não necessariamente desenvolvendo a psicopatologia, mas voltando ali aquele processo para si próprio. Então, cada indivíduo admite ou refuta o desafio de aceitar uma nova geração como sua própria responsabilidade, lhe assegurando confiança baseada na primeira fase do desenvolvimento humano. Então, lá no que a gente aprendeu, né, no primeiro contato com a mãe, impacta aqui nessa noção de passar ou não tudo que eu aprendi, tudo que eu conheço, toda a minha sabedoria, todas as minhas esperanças que são as virtudes que eu aprendi ao longo da vida, para gerações futuras. Ou não, não quero saber das gerações futuras, vou ficar só para mim, não vou passar esse conhecimento, eu vou, né, voltar o processo para si próprio. Esse encontro conjugal é sobre o parceiro ou qualquer pessoa.
tá? Lembra que a gente falou, né? Pode ser professor, pode ser a relação profissional, encontro conjugal no sentido de que é, eu tenho parceiros, eu tenho uma noção de que existem pessoas com as quais, né, vão me auxiliar a passar esse desenvolvimento, que vão me auxiliar a ter um cuidado com as gerações futuras. Não necessariamente é um parceiro marido, esposa, tá bom? Ok? E sim. E o último estágio entra aqui a ideia de integridade versus desespero. Então, basicamente, a gente tem um sentido de avaliação da vida. Então, é olhar para trás no tempo e constatar o que que foi semeado, o que que foi colhido, o que foi construído. É literalmente colocar numa balança tanto as conquistas, os desejos, os objetivos, os anseios, e o que de fato vocês coletaram dessa vida, quanto as derrotas, as frustrações, os desesperos, os medos. E ao mesmo tempo em que eu olho essa balança, onde eu tenho ganhos e perdas, né, conquistas e frustrações, eu olhar pra frente e pensar, ainda dá tempo de fazer alguma coisa? Ainda dá tempo de eu conseguir alguma dessas coisas que eu não consegui? Ou de eu aprender uma coisa nova? De lutar por alguma coisa? Ou lascou, não tem mais o que fazer, a idade já avançou e só resta, né, aceitar a morte. Então entra uma comparação muito grande, porque é como se eu tivesse subido no alto do morro. Então, quando você sobe no alto de um morro, quem já escalou montanha, por exemplo, sabe que você consegue ter uma visão panorâmica. Você olha longe, você olha por tudo que você já passou, por exemplo, até chegar ali, e você sabe, por exemplo, quanto que falta para subir, ou quanto que falta para descer, ou quanto que falta para você chegar em um outro objetivo. Então, essa fase é uma fase de reflexão mesmo. Eu tenho como se fosse uma comparação, uma perspectiva entre o futuro e o passado. Então, olhar, né, e ilustrar tudo que acontece numa idade já avançada, mas tendo uma comparação entre passado e futuro, a perspectiva de futuro, o que que leva esse indivíduo a se sentir ou não realizado, né? Então, lembra, o Erickson está dizendo que a integridade aqui é o meu objetivo de vida, que essa integridade se refere à totalização de tudo que eu experienciei ao longo da minha vida. E que uma vez que eu consigo alcançar essa integridade, né, ela faz com que eu consiga me identificar no mundo, superando o isolamento, me tornando íntimo, me tornando generativo, confiando nas minhas relações, entendendo, né, o sentido de desespero relacionado com a difusão de identidade e negando a intimidade e a experiência e da experiência do amor. Então, basicamente, a integridade aqui seria a morte aceita, sem revolta, sem desespero, sem uma ideia de que lascou, não tem nada que eu possa fazer, eu não alcancei, essa minha integridade, eu não sei quem eu sou, não alcancei a noção de identidade. Não passei para as outras gerações tudo que eu aprendi, não alcancei a sabedoria, que é a grande, a virtude que a gente vê nesse estágio, que é a sabedoria, ela pode não ter sido alcançada, e aí a gente tem o desespero, que aí é o quê? Uma morte com medo, sem chance de renascer, uma ideia de finitude muito grande, muito associada com eu não alcancei os meus objetivos. Eu estou desesperado e não sei para onde ir. Então, é nesse sentido que ele traz integridade versus o desespero. E aqui eu acho que é importante a gente pensar até que essa idade, né, a partir dos 65 anos de idade, ainda está muito novo, né? Pensando em construto social, a gente já mudou um pouco isso também. Isso acontece, né? Tem acontecido muito mais a partir dos 70 anos de idade, a partir dos 75 anos de idade. E aí, até os 60, a gente tem pessoas mudando de carreira. A gente tem pessoas explorando ainda, né, relações sociais, reconstruindo um casamento. Então, socialmente falando, esse marco de idade de construto social, ele também muda aqui pra gente, né? Ele pode ser flexível nesse sentido.
A gente associa ainda aos 60 anos porque é o que a legislação apresenta como idoso, né? Inclusive, quando você faz 60 anos, você pode ir lá e buscar uma carteirinha para, por exemplo, estacionar em alguns lugares, para ter direito preferenciais, por exemplo. Mas, via de regra, né, esse desespero, essa noção de alcancei os meus objetivos de vida, eles estão aparecendo cada vez mais tarde, assim como os demais estágios do desenvolvimento humano também. Então, esse período é de reflexão, tá? Nessa época, nem vivia muito ainda. Exatamente, Yasmin. Nessa época, a gente não tinha uma longevidade, uma expectativa de vida sendo muito grande. As pessoas não chegavam nem aos 40 direito, né? Quem passou dos 40 tava, o quê? Com sorte. Venceu na loteria. Então, a gente precisa olhar para o desenvolvimento humano também de uma forma crítica, principalmente no que se refere a esses construtos sociais relacionados à idade. Às vezes a gente se apega muito a de que idade é que idade, do que a gente está falando, mas a gente precisa pensar nisso como um parâmetro de reflexão, como um parâmetro de entender características que acontecem naquele estágio, mais do que, de fato, que idade se refere a aqueles estágios especificamente falando. Então, fazer o caminho inverso tem menos chance de erro do que pegar a idade e tentar, pela idade, saber qual é o estágio que a pessoa tá. Ok? Então, o Erickson ele afirma basicamente que as crianças sadias elas não vão temer a vida se seus pais possuírem uma integridade suficiente para não temer a morte. É, Acho essa frase fenomenal porque linka todos os estágios que a gente tem, né, que o Erickson apresenta pra gente, sobre confiança que os pais passam, a noção de iniciativa, a noção de autonomia, noção de identidade, intimidade, generatividade, para se alcançar de fato uma integridade. Então, se nós temos, né, um impacto social muito importante, como os nossos pais experienciaram esse desenvolvimento humano deles, vai direta ou indiretamente impactar o nosso desenvolvimento humano para nossa busca, nossa jornada por essa integridade, de fato, né? Enquanto descoberta pessoal, para passar pelas é, as nossas experiências de busca pelo self, de busca pela formação do eu, ok? Alguma dúvida? Alguma colocação? Algum questionamento? Professora, não entendi isso aqui. Fiquei com dúvida sobre Erickson nesse estágio, nessa colocação. Essa é a hora da gente tirar dúvida. Não? Yasmin? Fernanda? Adriele? E Diego Superego? No que especificamente, né? Assim, vamos pensar, né, que o id se refere muito aos seus impulsos, ao seu inconsciente, ao conteúdo, né, que não temos contato, ao conteúdo que são os nossos desejos reprimidos. Então, entra muito uma perspectiva de que ele fala como Freud, ele tem uma proximidade como Freud. Então ele considera e ele valida absolutamente tudo que o Freud traz. A grande diferença é que ele amplia a visão de Freud, porque o Freud traz que são as tópicas que vão impactar no meu desenvolvimento, e esse meu desenvolvimento ele é psicossexual. Então ele traz muito uma ideia da maturação, impactando a minha relação. Ele traz muito uma perspectiva, né, de que o meu desenvolvimento ele vai ser determinado pela forma
como eu vou interagir pelas minhas descobertas, pela minha busca pelo prazer. E aqui o prazer não é sexual, tá? Eu preciso deixar sempre isso claro. O que o Freud está trazendo como busca pelo prazer é a busca pelas nossas necessidades sendo atendidas. Seja ela uma necessidade de alimentação, quando a gente está falando da fase oral, seja ela uma necessidade de controle do nosso próprio corpo, quando a gente está falando da fase anal, que a gente está falando especificamente do controle do esfíncter, ou, enfim, da latência ou da fase genital, propriamente dito. Então, a busca pelo prazer vai estar nas relações sociais ou, de fato, no órgão sexual. E tudo isso, né, sendo reprimido ou sendo controlado pelo id, ego e superego como as tópicas ali. Então, o id muito associado com a ideia de inconsciente dos meus desejos, aquilo que está reprimido, que eu não tenho acesso. O ego como esse equilíbrio, e no outro extremo a gente tem o superego, que são as regras sociais, que nos impede, né, de entrar em contato ou de aplicar todos esses nossos desejos e impulsos que estão aonde? No id. Então, de forma sucinta, né, acho que é entender que ele amplia e ele leva tudo isso para sua visão de mundo e da formação dessa personalidade, validando tudo que o Freud traz pra gente, só que ele amplia. Ele diz que o desenvolvimento ele é impactado socialmente, pelas nossas relações sociais, pela nossa cultura, pela forma como nós nos conectamos com as pessoas, com os papéis sociais que nós vamos adotar e enfrentar durante toda a nossa jornada de vida. Clareou um pouquinho? Bom, eu vou de toda forma parar a gravação, porque aí eu acho que entram só dúvidas. A gente, quem tiver dúvida que assistiu a aula gravada, né, pode tirar dúvida online, posteriormente. No mais, queria agradecer a companhia de quem ficou até aqui e até na nossa aula presencial.